Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Aleluia, estou muito feliz de estar aqui, com temor e tremor que estou aqui ministrando a palavra. Eu creio que hoje é uma noite profética para mim e para a sua vida. Muitos que estão aqui passam por momentos onde andam firmes com o Senhor, mas não rompem ministerialmente. Outros começam a caminhar e começam a cair. E hoje nós vamos estar ministrando um pouco sobre unção, sobre o que é unção e o que ela pode fazer na tua vida e na minha vida. Então, que você possa prestar atenção, que você não possa se dispersar, porque nós vamos caminhar por vários textos bíblicos. Então, às vezes, se você se distrair, você pode perder um pouco do fio da meada do conteúdo. Queridos, abra comigo em Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinzas, e óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para aquele que seja glorificado. Querido, feche os seus olhos. Querido Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. De mim, Senhor, não pode sair nada, mas há um Deus presente que se encontra aqui e pode fazer tudo em todos, Pai. Te pedimos, Senhor, a revelação da tua palavra. Assim oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, Isaías, o livro de Isaías é um livro messiânico, e se você pegar todo o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 66, você vê que Isaías, ao decorrer do livro dele, ele sempre vai apontar para Jesus. Logo, em todas as mensagens que você vê no texto de Isaías, há sempre um simbolismo profético apontando para Jesus. Esse texto ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E logo após a palavra ungir, vem para. Essa preposição, ela tem um indicativo de não só um destino, mas um propósito. Então Deus, Ele está sobre você, te ungiu para, e vem o decorrer do texto. A unção de Deus sobre a sua vida, ela não é simplesmente para ficar guardada, para você não utilizá-la, mas a unção que Deus derrama sobre a sua vida, ela é para cumprir um propósito. E eu gostaria que você abrisse, e é o nosso texto base de hoje, lá em Êxodo 30. Quando surgiu essa oportunidade de estar ministrando a palavra, Deus colocou esse texto no meu coração, e eu já tinha ministrado essa palavra. Eu falei, poxa Deus, mas a gente tem umas cismas, né? Falei, repetir a palavra e tal, mas é Ele que faz, é Ele que opera. Êxodo 30, do versículo 22, a partir do versículo 22, Êxodo 30, a partir do versículo 22,
Diz o seguinte, a palavra do Senhor: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, tomarás para ti das principais especiarias, da mais pura mira, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de calo aromático 250 siclos. Versículo 24: e de acácia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Versículo 25: diz: fará o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será azeite da santa unção. Versículo 26: e com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, e os castiçais e com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios, e a pia com a sua base, e assim santificará essas coisas, para que seja santíssima, e tudo que tocar nelas santo será. Versículo 30: também ungirás a Arão e os seus filhos, e o santificará para administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Quando eu comecei a meditar em Isaías 61, eu comecei a perceber que a unção de Deus na minha e na sua vida, ela não é simplesmente você começar a falar em línguas, não é simplesmente você sapatear e tem aquele todo movimento. A unção de Deus sobre a sua vida não é simplesmente você falar de uma forma diferente. Ai, meu Deus, é agora, vai dando... Não. A unção de Deus sobre a sua vida, ela tem um propósito. Êxodo, capítulo 30, o texto que nós lemos, é uma orientação do Senhor para o seu povo, para uma nova fase do povo de Israel. Israel estava no deserto e Deus começou a instituir leis sobre o tabernáculo, como construir. E uma das coisas que o Senhor deixou ali para Moisés foi como se fazer, ou qual é o propósito da unção. Acredito que você, em algum momento da sua vida, você já se deparou com situações onde você se viu cheio do poder de Deus, desfrutando de algo tremendo no Senhor, mas alguns momentos depois parecia que nada tinha acontecido. E durante a caminhada nesse texto, você vai perceber que existem 5 elementos para a composição desse óleo da unção. Nós vamos estar falando sobre eles e o que o óleo da unção sobre a sua vida ela vai fazer. E eu gostaria de começar com uma definição sobre o que é a unção, né? Eu coloquei que a unção de Deus é uma capacitação com um propósito e um destino, que tem o objetivo de te deixar não só permeado de santidade, mas de você poder desfrutar daquilo que Deus tem para você. E ao longo do texto, você vai perceber que o primeiro elemento aí, que o Senhor colocou, foi a mirra. A mirra era um elemento utilizado como uma espécie de cola, uma espécie de goma, uma espécie de ligadura. E por que é importante essa cola, esse elemento na composição do óleo da unção, ou na unção que Deus quer derramar sobre a sua vida? Porque Deus, ele necessita que você entenda senso de unidade. A maior crise que nós vivemos hoje no Evangelho, às vezes não é a nossa crise de identidade, mas é uma crise de unidade, pastor Feijó, porque eu percebo que nós somos totalmente egoístas. Nós não conseguimos desfrutar da felicidade do nosso irmão. Nós não conseguimos desfrutar de uma unidade com o nosso líder,
de uma unidade com outra igreja. E aí, dentro da composição do óleo da unção, Deus diz o seguinte: olha, eu quero que esteja a unção sobre a sua vida, mas não só unção, eu preciso que tenha mirra, eu preciso que você tenha senso de unidade. Porque no dia que você entender o propósito, você vai entender mais fácil o processo que você está vivendo. O porquê de tanta dor, o porquê de tanta perseguição, o porquê de tantas coisas que Deus tem pedido para você abrir mão. Porque você precisa entender que aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida vai necessitar em você de ter um senso de unidade. Queridos, ao longo da Bíblia, eu peguei um texto aqui, eu gostaria de compartilhar com você, que se encontra em 2 Reis. Abra comigo rapidamente, 2 Reis 10. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 e 16. Segunda Reis, capítulo 10, versículo 15 e 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, a qual saudou e disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é o teu? E disse Jonadab: É. Então, se é, dai-me a tua mão. E deu-lhe a mão e fez-lhe subir consigo no carro e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram no carro. Nós falamos que a mirra, ela tem um significado profético. Ela era usada como uma cola e ela tem um significado profético de senso de unidade. Nesse texto, Jeú, ele estava indo a um destino e de repente ele se encontra com Jonadab. Ele estava numa carroça e ao longo do texto você vai perceber que Jeú pergunta para Jonadab: Olha, o teu coração é um com o meu? Depois que Jonadab respondeu sim, Jeú foi, então, colocou Jonadab para dentro da carroça. E o que eu percebo é que nessa questão de senso de unidade, nos falta às vezes enxergar pessoas que agreguem ao propósito. Perceba que Jeú, ele está caminhando e ele pergunta: olha, o teu coração é um contigo? Em outras palavras, ele fala assim: olha, nós temos o teu coração, ou a sua visão é junto com a minha? Você tem a mesma visão do que eu? O seu coração está junto comigo? E Jeú, quando responde sim, ele coloca para dentro. Jeú nos ensina um princípio. Sabe, cuidado com quem você coloca para dentro da sua vida. Às vezes nós colocamos pessoas para dentro da nossa carroça que não tem senso de unidade. Sabe por que às vezes nós passamos por situações e provações? Porque na verdade nós não questionamos as pessoas se elas têm o mesmo propósito que a gente. Você vai perceber ao longo da sua vida que pessoas começaram a caminhar com você e outras pessoas deixaram de caminhar. Outras pessoas não estavam na sua vida. De repente você olhou para o lado e falou assim: caramba, quanto tempo eu poderia ter estado ao lado dessa pessoa hoje. E você vai perceber que Deus vai começando a retirar pessoas da sua vida e agregar outras. Por quê? Porque Deus te ungiu. Não só te ungiu, mas quer criar em você um senso de unidade. Mas para criar esse senso de unidade, Ele precisa que você tenha em volta pessoas que entendam o teu propósito, que entendam o teu destino. Porque algumas coisas você vai ter que abrir mão para que o propósito seja cumprido. E cabe a você decidir se essa pessoa ou não vai continuar com você. Perceba, Jeú olhou para ele
E esse é um dos maiores erros da liderança, que eu percebo, é que nós precisamos, sabe, agregar pessoas que nos impulsionem para o propósito. Eu toquei durante muito tempo numa igreja na Tijuca, e às vezes sábado, em culto jovem, a gente ia tocar em vários lugares, e o que eu percebia era o seguinte: o camarada chegava na igreja, ele sabia tocar, o pastor nem perguntava: meu filho, da onde vens, para onde vai? Está tocando? Amém, querido, toca aí. Peraí. Esse camarada teve uma história. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: eu estou aqui na Missão Vida, de repente acontece um problemão, saio daqui, vou para outro lugar. Não que o líder de lá ele precisa investigar a minha vida, nem isso, mas peraí, vamos parar, vamos digerir isso aí com calma, vamos observar o camarada, como é que é o comportamento dele, como é que são as atitudes dele, porque na verdade essa agregação ao propósito, ou essa impulsão que nós temos de pessoas, na verdade nos atrapalham de cumprir aquilo que Deus nos chamou. Às vezes Deus quer te colocar na área de evangelismo, né? Quer que você saia, quer que você se movimente no reino, mas às vezes a pessoa que está do seu lado, ele não quer fazer isso. Pô, querido, está muito frio, vamos evangelizar. Pô, vamos mandar um zap, um evangelismo diferente, né? Vamos mandar um zap agora. E às vezes você quer sair para evangelizar. Por isso que Jeú, quando ele vê Jonadab, ele vê o seguinte: ele fala sobre duas coisas que você pode observar no texto. Ele fala sobre mão e coração. Coração na Bíblia, ele fala sobre mente, sobre o nosso psique. E sempre quando a Bíblia fala sobre mãos, ela fala sobre trabalho. Então Jeú fala o seguinte: olha, se o teu coração é um comigo, então eu estendo a tua mão. E a mão dele veio. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que pensa igual a mim, ou no mesmo propósito, logo o trabalho ele acompanha. Mas se eu coloco uma pessoa simplesmente por trabalho, nem sempre o coração dela acompanha. É por isso que existem pessoas que entram e saem na igreja, porque o camarada só quer trabalhar. Ele não quer ter senso de unidade. Ele não quer ter a humildade de abrir mão daquilo que ele acha por conta do propósito. Então, aprenda isso. Sempre que você se deparar com alguém, pare e observe. E não coloque a pessoa para dentro da sua carruagem simplesmente porque você acha que ela vai agregar o propósito. Não. Pare, pense, olha, Senhor, essa pessoa tem que andar comigo? Essa pessoa precisa dividir as mesmas coisas que eu tenho dividido? Porque isso pode te atrasar na caminhada com Deus. Eu percebo durante as fases da minha vida, e você também, que em inúmeros momentos você pode ter a sua vida, digamos assim, ministerial, adiantada ou atrasada por conta de pessoas. E Deus, Ele está preocupado com o que Ele vai fazer na tua vida, porque Deus, o Senhor Deus, Ele te ungiu para proclamar o Evangelho. Mas você tem que ter senso de unidade. Você precisa discernir aquilo que Deus está fazendo. Cuidado com quem você está fazendo aliança. Cuidado com quem você está dividindo as suas intimidades. Se você pegar lá em Isaías 36 e você vê que Ezequias mostrou todo o palácio dele para pessoas que ele nem conhecia. Às vezes você abre a intimidade da sua vida simplesmente porque você não entendeu o senso de unidade. Unidade não é simplesmente pensar igual, mas são pessoas diferentes com o mesmo propósito. Querido, a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida, ela tem um propósito de sensibilizar você a ter o senso de unidade. Mas um outro propósito da unção de Deus na sua vida, ela quer agregar em você um cinamomo, que é um outro elemento do óleo da unção. O cinamomo, ou a canela aromática, ela era usada como um tempero naquela época para você preparar comidas e alimentos. E você pode se perguntar assim: caramba, mas para que Deus ia colocar na composição do óleo da unção
ele ia botar a mirra, que era um fator profético para um senso de unidade. Ok, mas por que tem que ser cinamomo, que era um tempero? Porque a vida ministerial, ela precisa ser prazerosa. Sabe o que eu percebo? Eu tenho um colega que congrega na Tijuca, e a gente estava conversando, e ele falando, cara, eu percebo à minha volta que muitos pastores, isso aqui eu não estou criticando os pastores do Brasil, do Rio de Janeiro, mas é fato. Muitos estão doentes de tanto trabalharem na igreja. Tem membros ligando, às vezes, 3 horas da manhã. Pastor, eu não consigo dormir. Pelo amor de Deus, bate com a cabeça na parede, você dorme. Pessoas carentes, pessoas que às vezes, por falta de leitura da palavra, querem se espelhar num homem. E o cinamomo, ele tem um simbolismo de tempero, porque a vida ministerial, ela precisa ter prazer. Eu estava conversando com a Magda hoje à tarde, a gente, na hora do ensaio, e a gente conversando sobre a questão de vida ministerial, sobre propósitos e tal, e uma coisa que a gente reparou, e a gente estava debatendo, que eu estava dividindo o que eu ia estar ministrando hoje, é que muitos de nós, e muitos líderes, muitos pastores, às vezes trabalham o ano todo. É segunda-feira está trabalhando, é terça-feira está trabalhando, quarta está pregando, quinta está pregando, sexta e sábado de manhã e tal. E quando vai ver, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve um tempo com a sua família? Qual foi o último tempo que você reuniu seus filhos na sala e tirou o dia para não fazer nada, uma tarde para não fazer nada, um período? Porque a vida ministerial, ela precisa ter sabor. E por que Deus ele instituiu isso no óleo da unção? Porque nós estamos sendo impulsionados a trabalhar na obra, a sermos pessoas ativas. Nós precisamos ter o equilíbrio de dividir a obra e a nossa família. Às vezes a obra e o trabalho. Sabe, eu percebo e eu já vi um missionário muito usado por Deus. Ele impunha as mãos, pessoas eram curadas, cegos voltavam a ver. E não estou falando que ninguém me falou, estou falando de experiência própria. Só que de tanto estar envolvido ministerialmente, de tanto estar envolvido com a obra, ele esqueceu da esposa dele. E ele estava num nível muito acima e a esposa dele lá atrás. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. É muito bom estar na casa de Deus, é muito bom trabalhar, é muito bom você ter um momento de lazer, mas você precisa ter equilíbrio, porque a vida ministerial que Deus vai proporcionar para você, ela precisa te dar o sabor da obra, de você falar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista já estava feliz antes de chegar a casa. E muitos estão doentes, muitos estão paralisados, porque estão totalmente acelerados na obra. E aqui eu quero abrir um adendo: existem pessoas na igreja que não fazem nada, e outros que fazem muito. E nós precisamos ter o equilíbrio de entender que Deus nos chamou para uma função, para exercer. Eu não creio que Deus vai chamar uma pessoa para trabalhar numa área, na outra. Eu não creio nisso. É minha visão. Eu, Diego, pessoal, independente da visão, né, do pastor Tony como líder, né, eu creio que Deus chamou com um propósito. E muitos de nós, às vezes, nos envolvemos tanto na igreja, e eu quero trazer um outro lado. São dois extremos, é o 8 e 80. Pessoas que entram na igreja, se convertem, estão mais de 3, 4, 5, 6 anos e não fazem nada na casa do Senhor. Ah não, porque eu ainda não estou pronto, Jesus vai voltar e você não vai estar pronto ainda. Porque se você consegue estar pronto sem o Espírito Santo, para que o Espírito Santo? É Ele
quem te conduz, é Ele que transforma em você, é Ele que te impulsiona a ser movido por Ele, a ter paixão pela palavra, a ter paixão por orar, a ter paixão por jejuar, a ter paixão em abrir mão de um lazer para estar com Ele. A vida ministerial em Deus, ela precisa ter sabor. Sabe, você tem que ter prazer de chegar em casa e falar: Senhor, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, hoje eu preciso jejuar, hoje eu preciso parar 5 minutos no meu trabalho, seja num banheiro, seja embaixo, em algum lugar, eu preciso ter 5 minutos da tua presença. Sabe, queridos, a vida ministerial em Deus, ela precisa ter sabor. E eu acho engraçado que muitas pessoas criticam Noé e falam que Noé foi o pior evangelista, mas Noé foi o único que recebeu uma missão, não desanimou durante 120 anos e conseguiu fazer com que a família dele cumprisse o propósito. Sabe, às vezes nós estamos preocupados em ganhar o mundo. Não, eu vou fazer e tal. E às vezes, quando você olha para o lado, a sua família está morrendo. Sabe, quer que a missão vida cresça, quer que a Barra da Tijuca seja tomada pela presença de Deus, quer que toda essa região, Barra, Itaiangá, Recreio, São Conrado, seja tomado pela presença. Comece a igreja na sua casa. Sabe, eu não quero ser o acusador na sua vida, mas qual foi o último dia que você fez um culto no seu lar? Ah, Diego, mas eu não tenho tempo. Será? Porque às vezes para ver futebol quarta-feira a gente tem, para ver um restinho da novela a gente tem, mas às vezes sentar com a sua esposa, com seus filhos, às vezes a gente não tem esse tempo, a gente está cansado. Aí depois, quando o filho está todo quebrado nas drogas, aí você arranja tempo. Aí você para de ver uma novela para estar orando pelo seu filho. Mas por que nós não podemos agir de maneira preventiva? Por que nós não podemos estabelecer um culto semanal na nossa casa? Sabe, a vida ministerial, ela precisa ter sabor. Você precisa enxergar o propósito de Deus e enxergar que tudo aquilo que você está abrindo mão em função do propósito é prazeroso, porque o propósito, ele é sempre maior do que você. Porque se você não quiser cumprir o propósito, Deus vai levantar outro. Por isso que Deus não tem compromisso com frouxo, Deus não tem compromisso com quem não quer nada. Nessa noite, Deus está te impulsionando a ajeitar a igreja dentro da tua casa. É tempo de você botar a mão na cabeça do teu esposo e falar assim: em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo tem tentado sobre a tua vida já caiu por terra em nome de Jesus. A sua luta não é contra ele, não é contra ela, não é contra o seu filho. A sua luta é contra você mesmo, porque na hora que você tomar um posicionamento em Deus, a sua casa vai consertar, os seus filhos vão voltar, a sua esposa vai voltar para a presença, o seu esposo vai voltar para a presença. Mas você precisa entender que a sua vida ministerial, ela precisa ter sabor. Se você não conseguir saborear o propósito que Deus no qual te designou, você vai ter dificuldade de abrir mão de certas coisas. Sabe, eu creio que Deus, Isaías 61, ele me ungiu com um propósito e derramou sobre mim mirra, que é o senso de unidade. Mas ele derramou sobre mim um pouco de cinamomo, que é o tempero, que é justamente o prazer pela obra. Mas Deus também derramou sobre nós o calo aromático. O calo aromático é uma planta com uma certa particularidade, que a mesma profundidade que ela cresce para baixo, ela cresce para cima. O calo aromático, ela fala sobre profundidade. Deus, ele precisa derramar algo sobre a sua vida, para que você cumpra o propósito, e que você tenha senso de unidade, e que você saboreie aquilo que ele vai fazer na sua vida,
através de tudo que Deus vai proporcionar, através do que você vai abrir mão para Ele. Mas você precisa ter profundidade. Sabe, a minha geração, ela vive uma crise que elas querem de Deus aquilo que elas mesmas não fazem. A minha geração quer desfrutar demais de Deus, sendo que ela vive menos de Deus. A minha geração quer ser usada pela palavra, mas pastor Roberto nem sabe o que é a palavra. Se eu perguntar para algumas pessoas aqui quantos livros a Bíblia Sagrada tem, não vão saber me responder. Tem o Novo e o Antigo Testamento. Se eu trocar algum livro ali, vai ficar trocado. Às vezes, né, Deus trocou. Sabe, são pessoas que às vezes têm 5 anos de evangelho, 6 anos de evangelho, 4 anos de evangelho, e nunca pararam para ler a Bíblia toda, nem sequer uma vez. Eu vejo Jesus no monte, com Pedro, Tiago e João, ele fala o seguinte: nem uma hora pudestes orar. Eu creio que ele está falando sobre um tempo onde eles precisavam estar ali vigilantes, mas eu creio também que Jesus ali, eu não diria que Deus cobra eles 1 hora de oração, mas Ele cobra eles um tempo com Ele. Ele falou assim: olha, nem 1 hora vocês puderam vigiar. Sabe, eu entendo que hoje a minha geração, ela não tem profundidade. São pessoas que querem usufruir da unção, orar e enfermos serem curados, mas não param para orar 5 minutos. E queridos, eu não quero aqui ser o acusador na sua vida, mas eu creio que uma boa palavra não é quando você sai feliz e alegre, mas é quando você sai às vezes triste com você mesmo, com sentimento: eu preciso ir além, eu preciso mudar, eu preciso romper. 2014 foi o pior ano da minha vida, 2015 foi o pior ano da minha vida, 2016 está pela metade e ainda não aconteceu nada. Mas creia que você necessita de profundidade para usufruir daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Estamos numa crise, não é numa crise econômica, mas é numa crise de identidade. Somos cordeiros com Cristo, somos mais do que vencedores, somos os ungidos, somos os melhores, the best of the best, somos aqueles que não passam por necessidades, somos aqueles que não pegam a palavra, somos aqueles que não temos o hábito de orar, somos aqueles que querem evangelizar e não sabemos nem explicar o plano da salvação. Não porque eu quero fazer uma campanha de jejum, eu acho muito legal, mas eu não gosto de jejuar. A minha geração, ela não quer nada. Desculpa, eu tenho que ser sincero com você. A minha geração, ela não quer nada. A minha geração, ela quer ver Deus fazer, mas ela mesma não quer fazer nada. Sabe por que no óleo da composição da unção, Deus ele precisou colocar o calo aromático? É porque eu e você precisamos ter profundidade em Deus. Precisamos viver um tempo onde precisamos orar mais, precisamos ler mais a palavra, precisamos criar o hábito de vir à igreja. Temos crentes que só vêm domingo, e se o pastor Antônio vier, porque se não for ele que pregue, entendeu? Uma vez eu fui num congresso, foi muito engraçado. Chamaram o Lucinho Barreto para pregar, e por uma questão de voo, né, o voo dele não pôde ir e tal. Aí eu vi um dos organizadores: mas quem vai pregar hoje? É o Lucinho. Aí, né, dá vontade de falar: o abençoado, você é sua mãe, pô. Jesus serve para você? Será que Jesus serve para você? Se não for o Diego que não está pregando, será que você vai vir à igreja? Se não for a pastora Fátima que estiver pregando, você vai vir à igreja?
Se não for o pastor Tony, o pastor Marcos, o pastor Sebastião, o pastor Feijó, será que eu e você vamos vir à igreja? Nós precisamos de ter profundidade. Nós somos muito superficiais. Nós somos uns meninos na fé, porque nós, qualquer coisa que venhamos a falar com o outro, às vezes uma coisinha, às vezes, não vou mais vir à igreja, essa igreja não serve para mim. Não. A Bíblia fala em Provérbios 17 que o homem se afia com o homem. É tempo de você parar de chorar e é tempo de você enxugar a lágrima de outros. É tempo de você parar de olhar para você e olhar para aqueles que estão lá fora. Nesse momento que o culto está rolando, tem pessoas se drogando, se prostituindo, pessoas se divorciando. E você? O que você está fazendo? O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vindo à igreja, glória a Deus, vai acabar o culto daqui a pouco, mas a unção de Deus sobre a sua vida, ela precisa gerar em você uma transformação de caráter. Eu não consigo entender uma unção sobre a vida de alguém que não tenha um fundamento de um caráter. Por isso que você vê homens e mulheres de Deus que começam e não terminam, se desviam. De repente foram levantados ao ministério pastoral e de repente abandonam a obra. Por quê? Porque falta profundidade. Nós precisamos urgentemente, para ontem, desfrutar de um tempo de intimidade com Deus. Sabe, no outro dia eu estava dirigindo e eu estava até compartilhando com a minha esposa que eu estava estacionando o carro e de repente estava tocando uma música e eu comecei a desfrutar de um tempo muito diferente, porque às vezes a gente vive numa vida tão louca, uma vida tão corrida, que o dia passa, você não dá nem bom dia para o Espírito Santo. Você acorda tão atrasado, mas tão enrolado, que nem bom dia para Ele você dá. Você chega para o trabalho, começa a ter ali 8, 9, 10 horas de trabalho, chega em casa, e você não percebeu, mas Deus deu ordem aos anjos enquanto você estava indo de casa para o trabalho. Nem bom dia você deu para Ele. Às vezes você estava no seu trabalho, no seu horário de almoço, você saiu, era para você morrer. Era para você morrer. Porque todo dia a gente recebe notícias de bala perdida, mas você não deu nem bom dia para Ele. Você saiu do teu trabalho, às vezes estressado, às vezes feliz. Você chegou em casa bem. Você não percebeu. Tinha anjos de Deus te livrando de acidente. Mas nem bom dia você deu para Ele. Nem bom dia. Sabe, queridos? Eu creio que às vezes se o diabo ele não pode te parar, ele te acelera. Às vezes você está tão envolvido com o trabalho, às vezes tão envolvido com tantos afazeres, que você não consegue desfrutar de um tempo de profundidade na sua vida. Sabe, você sabe que Deus te chamou como um ministro de louvor, mas você não tem tempo. Deus te chamou para o ministério da palavra, mas você não tem tempo para ler a palavra. Deus te chamou como um professor na casa do Senhor, mas você não tem tempo de estudar. Sabe, querido, nós precisamos urgente mesmo. Precisamos desfrutar de um tempo de intimidade. Eu creio, querido, que quando nós começarmos a tirar 10 minutos de oração por dia, nós vamos ver a diferença. Pô, Diego, você falou 10 minutos. Eu estou falando 10 minutos. É isso mesmo.
Quando você começar a ler um versículo por dia, eu creio que a sua vida vai começar a mudar. Pô, Diego, mas é um versículo, estou falando de um versículo. O plano de leitura anual, se você ler a Bíblia toda em um ano, são 3 capítulos por dia. Mas às vezes nós não lemos um versículo por dia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para orar, eu sou muito ocupado. Tem pessoas no meu telefone que eu acho que são pagas pelo WhatsApp para ficar me mandando mensagem o dia inteiro. Eu não sei que tanto tempo esse infeliz tem para mandar mensagem o dia inteiro. Que não é possível, cara. Eu falei que esse cara não trabalha, mano. Esse camarada não trabalha. Não trabalha. Mas você tem tempo para mandar mensagem no WhatsApp, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Afinal de contas, o pastor, ele vai colocar a mão sobre você e a sua vida vai mudar. Afinal de contas, vai vir um cantor aqui e vai ministrar uma canção muito forte que você vai sair a semana toda carregado. Para que ler a Bíblia? Isso aqui não vale nada. Poxa, Diego, você pegou pesado, né? Pô, a Bíblia não vale nada. Mas nós não falamos isso, mas agimos assim. Porque se a Bíblia tivesse algum valor, eu creio que algumas páginas da nossa Bíblia seriam desgrudadas, que a gente ia ter a capacidade de ler pelo menos um versículo. Mas queremos colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Queremos que as pessoas que passam ali em volta da igreja entrem e sintam a presença de Deus. Mas nós não temos a presença. O que eu quero gerar em você hoje é uma crise de você falar, cara, eu gasto muito tempo vendo televisão. Eu quero gerar uma crise em você hoje de eu preciso mexer menos no WhatsApp. Eu estou trabalhando demais. Eu preciso chegar para o meu chefe e falar, olha, eu preciso trabalhar de 9 às 6. Não dá para mim trabalhar de 6 às 10. Poxa, Diego, mas eu só tenho esse emprego. Então, vamos orar. Porque se o emprego dele te afasta de Deus, não é Deus que está errado. É que você não está sabendo dividir o que é prioridade. Sabe, chegou um tempo na minha vida onde eu comecei a enxergar algumas situações não como perca, mas como um ganho em Deus. Talvez algumas pessoas aqui vão ter que terminar alguns relacionamentos. Algumas pessoas aqui vão ter que sair do trabalho que estão. Algumas pessoas aqui vão ter que desligar menos a televisão. Porque o calo aromático que há na unção, ela precisa despertar em você um tempo de profundidade. Queridos, não dá mais para brincar de evangelho. Não dá mais para brincar de evangelho. Já foi tempo de você chegar na igreja, sentar, cantar 3 musiquinhas, ouvir o pastor pregar, levantar a mão, sair para sua casa, voltar aqui na terça, voltar na quinta. Deus, ele precisa de missionários aonde você está. Sabe, eu vi uma história, eu achei muito interessante. O Rivaldo, ele se converteu, um jogador de futebol, e um sheik com muito dinheiro mesmo, contratou ele para jogar num país lá muito muçulmano. E ele falou, infelizmente eu não vou poder jogar, não tem como, né, e tal. Eu falei, não, cara, eu pago a mais para você. E ele estava no primeiro amor. E esse é o problema nosso, que às vezes a gente perde o primeiro amor. Ele falou, olha, eu até vou, mas você tem que construir uma igreja e eu preciso que você pague um pastor para morar comigo. E aquele muçulmano, ele aceitou a oferta. Ele não só pagou o salário do Rivaldo, como pagou a vinda de um pastor para estar junto com ele e abrir uma igreja. E no primeiro dia que o Rivaldo pousou naquele lugar, se não me engano foi na Turquia,
ele veio com uma camisa em inglês dizendo: eu amo Jesus. Querido, você tem noção do impacto que ele trouxe sobre aquele lugar? Porque ele veio como um astro sobre aquele lugar, ele veio como uma atração, né? E de repente, eu não sei quantas pessoas deviam ter naquele lugar, poderiam ter 100 pessoas, 1000, 10.000, e de repente ele faz um evangelismo, como foi ministrado hoje na escola bíblica, que ele viveu a mensagem. Às vezes você tem que pregar a mensagem, mas às vezes você tem que viver ela. E de repente, com aquela camisa, ele conseguiu evangelizar algumas pessoas sem as pessoas perceberem, porque ele desfrutou de um tempo de profundidade. Ele precisou olhar e falar assim: o meu emprego, ele não é tão importante quanto ao Senhor que eu sirvo. Sabe, queridos, o calo aromático em nossas vidas, ele vai proporcionar em nós um tempo de profundidade. Só que não basta só você receber a unção, não basta só você ter o senso de unidade, não basta só você desfrutar da sua vida ministerial, não basta só você ter profundidade, você precisa ter a cassa aromática. A cassa aromática era um elemento que era usado para cura. Você ungia as pessoas com aquele óleo e trazia cura sobre aquela enfermidade. Sabe, eu creio de um tempo onde vão se levantar pastores, evangelistas, ministros de louvor, curados para servir. Às vezes nós colocamos pessoas e vemos pessoas trabalhando, pessoas doentes. E como é que você quer libertar alguém drogado se você ainda é um drogado? Nós falamos alguns minutos atrás sobre profundidade, e a profundidade vai gerar em você cura. É por isso que em algumas situações Deus vai levar você àquela pessoa para pedir perdão, porque você precisa ser curado para você poder servir. Não adianta você querer botar a mão sobre os enfermos, eles serem curados, se tem algo mal resolvido no teu coração. Sabe, eu preciso, em nome de Jesus, falar algo muito profundo para você. Sabe, o perdão é algo tão forte, mas tão forte, sabe, que se você não liberar perdão, você vai achar que a sua vida em Deus está andando, mas na verdade você está preso a uma corrente e você não está percebendo. Nós precisamos ser curados para servir. E um outro elemento que se tem na composição do óleo da unção é o azeite de oliva. O azeite de oliva, ele representa o Espírito Santo. Ele representa o Espírito Santo. Sabe, Deus ele te ungiu para que você tenha um senso de unidade, que você saboreie a sua vida ministerial, para que você tenha profundidade, que vai gerar em você cura, e que você vai poder curar outros, que agora você já é curado. Mas tudo isso só é feito através do Espírito Santo. Sabe, eu creio, como foi cantado aqui, eu ouço cadeias quebrando. Porque no momento que nós começamos a fazer igual Gálatas fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Há uma diferença entre viver e andar. Sabe, eu posso viver algum tempo com Josué, mas eu posso andar um tempo com ele. Eu posso andar um tempo com Douglas, mas eu posso viver a minha vida toda ao lado de alguém. Você entende que Deus ele não quer estar com você um período, mas Deus ele quer andar com você de maneira contínua. Deus ele quer desfrutar de você. Eu creio que lá em Gênesis 1 a Gênesis 3, quando Deus cria o homem, cria todo o habitat, de repente o homem peca. Eu creio no meu coração que todo dia, na viração do dia, Deus ele aguarda você para desfrutar de um tempo de intimidade. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, tem uma frase do pastor Otoni que ele fala o seguinte: não há nada que Deus conserve que ele não vá usar.
se até aqui Deus tem te conservado, é porque Ele quer te usar de maneira poderosa. Chegou um tempo de pararmos de ser covardes na fé. É tempo de nós nos levantarmos em Deus e assumirmos o nosso chamado, aquilo que Deus nos colocou e nos designou. Queridos, essa palavra hoje sobre unção, nós lemos em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para um propósito, e o texto começa a discorrer: para pregar, para curar. E eu creio que hoje Deus, Ele quer despertar em você. Eu creio que hoje é uma noite de ativação. Eu queria fazer algo impelido pelo Espírito de Deus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Eu gostaria de convidar a todos os pastores presentes, evangelistas, presbíteros, que se colocassem aqui na frente. Chamar aqui também o Douglas, o Danilo, o Luiz. Cadê a Simone e o Sidney? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui, com temor e tremor que estou aqui ministrando a palavra. Eu creio que hoje é uma noite profética para mim e para a sua vida. Muitos que estão aqui passam por momentos onde andam firmes com o Senhor, mas não rompem ministerialmente. Outros começam a caminhar e começam a cair. E hoje nós vamos estar ministrando um pouco sobre unção, sobre o que é unção e o que ela pode fazer na tua vida e na minha vida. Então, que você possa prestar atenção, que você não possa se dispersar, porque nós vamos caminhar por vários textos bíblicos. Então, às vezes, se você se distrair, você pode perder um pouco do fio da meada do conteúdo. Queridos, abra comigo em Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar